Oi, tudo bem? Aqui quem fala é o Beto e seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. E no vídeo de hoje a gente está na parte 4, né, da criação de uma REST API usando a tecnologia Node.js, beleza? Embora esse processo seja totalmente simples, né, ele não seja algo muito complexo de se fazer, diga-se de passagem, eu estou tentando dar o máximo de explicação possível de cada passo que a gente está fazendo de forma bem repetitiva para que fique bem fácil de entender. Por que a gente está fazendo cada coisa, né? Não só ficar jogando código, falar, vai funcionar, beleza, eu sei que vai funcionar, mas eu tenho que te explicar por que vai funcionar, né? Assim que eu acho que seja a melhor forma possível, beleza? Se você não viu a primeira, segunda e terceira parte, pausa esse vídeo agora. No link na descrição vai ter os links da primeira, da segunda e da terceira parte para você estar acompanhando, beleza? Porque a gente já configurou muita coisa até aqui e se você não tiver isso configurado na sua máquina, não vai dar para dar prosseguimento nos nossos estudos, beleza? Então, vou partir da premissa que você já tem tudo configurado certinho. Se você lembra bem, na terceira parte, a gente já tinha conseguido criar o nosso servidor, né? A gente conseguiu levantar o nosso servidor na segunda parte usando o pacote HTTP do próprio Node, tá? Aquele pacote embedado dentro do Node. Na terceira parte a gente conseguiu passar nossa aplicação a utilizar o Express, né, que é aquele micro framework Node.js específico para a criação de APIs REST. E só que a gente estava fazendo um trabalho muito cansativo, muito monótono, né? Toda vez que alterar alguma coisa no código, a gente tem que vir aqui e tudo, fazer um monte de coisa, digitar um monte de coisa. Deixa eu dar um CLS aqui, um monte de coisa. Durante o seu desenvolvimento, a parte onde você está desenvolvendo o código, onde você está construindo, ainda é essencial que o código seja um pouquinho mais autossuficiente, né? Ele seja um pouco mais inteligente. E é isso que a gente vai fazer agora. É por isso até que eu estava aberto aqui com o package.json, que é a primeira coisa que a gente vai alterar, beleza? Se você der uma olhada bem, o package.json ele tem várias coisas importantes aqui do seu projeto, beleza? Inclusive, ele tem uma parte aqui que chama scripts, né, que são como se fossem rotinas que você configura do teu projeto, beleza? Você consegue vincular esses scripts com o NPM. Lembra que o NPM é quem gerencia os pacotes? Então, esses scripts eles têm total sincronismo com a biblioteca do NPM. Então, você consegue escrever um script aqui e ele vai ser lido pelo NPM, ele vai ser interpretado pelo NPM como se fosse um script e você consegue executá-lo a partir do NPM. Não entendeu? Beleza. Eu vou deixar um pouquinho mais claro. Lembra que quando a gente ia ligar a nossa aplicação, a gente vinha aqui e digitava node espaço index.js e aí ele ligava a nossa aplicação, né? Vou pausar aqui. Lembra que ele fazia exatamente isso? Então, só que você concorda que fica um pouco chato, né? Você fica um pouco, tem que ficar decorando o código, fica um pouco intrusivo, isso não é muito legal. Então o que você pode fazer? Aqui no scripts você pode adicionar aqui um script, ele tem um script de teste aqui, mas eu vou apagar isso aqui, a gente não vai precisar. Eu vou criar um novo script aqui, como a gente está falando de um script de desenvolvimento, eu vou colocar então como um script dev. Você pode colocar o nome que você quiser, beleza? Ele segue, como ele é um JSON, né? Então eu vou colocar, acabei de colocar uma chave, então eu vou colocar aqui um valor. O que eu vou colocar? Exatamente a mesma coisa que a gente tinha colocado lá no prompt de comando. Então eu vou digitar node espaço index.js, beleza? Vou salvar isso aqui e olha que mágica. Se eu vir aqui de novo no nosso terminal e digitar npm espaço dev, npm é o nosso gerenciador de pacotes e o dev é o comando, é o script que eu cadastrei aqui. A partir do momento que eu cadastrar aqui, olha que legal. Se eu der Enter, opa, ele já deu um probleminha que eu não esperava. Olha que maravilha. Vamos dar uma olhadinha aqui, o que aconteceu. Tá, ele não reconheceu como um comando. Beleza, então. Vamos fazer o seguinte, então. Vamos mudar o nome para Start. Vamos lá, vamos ver se agora vai. Deixa eu ver aqui. Vamos de novo, npm start. E run. Agora foi, beleza. Eu só esqueci uma coisinha. O NPM ele tem uma limitaçãozinha quanto aos nomes daqui. Eu tinha esquecido essa parte. Você pode desabilitar isso,
tá? Essa limitação. Ou você pode utilizar um outro gerenciador de pacotes que permita isso de uma maneira default, como por exemplo o Yarn, né? Que como eu sempre utilizo o Yarn ele não tem essa limitação, tinha que ir esquecendo. Mas beleza. Bom, a gente já está aqui com o nosso script rodando, tá? Então deixou a nossa rotina um pouquinho mais fácil. Ao invés da gente digitar node e o espaço e o nome do arquivo, a gente só deu um npm start, independente de qual que seja o nome do nosso arquivo, beleza? Mas ele ainda não segue aquela premissa. Então, se eu vir aqui alterar alguma coisa, vou colocar aqui um console log e colocar aqui hello, dar um salvar, você vê que ele não restartou minha aplicação continua rodando, ou seja, ela não pegou a minha alteração. Então eu vou precisar fazer a instalação de alguma coisa que leia a minha aplicação, beleza? Entenda a minha aplicação e na hora em que eu for fazer, que eu for rodar a minha aplicação, que eu fizer alguma mudança, ele faça esse auto restart para mim. E o que a gente vai utilizar? A gente vai utilizar um carinha muito legal chamado Nodemon, né? Deixa eu colocar aqui, é o Nodemon, né? Que ele serve para, como o nome já diz, ele faz o monitoramento de APIs em Node.js, beleza? Então, basicamente, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer a instalação desse cara, beleza? Toda vez que a gente alterar algum script no nosso banco, né, desculpa, na nossa aplicação, toda vez que a gente alterar uma linha, igual eu fiz aqui agora do console log, ele vai automaticamente ver a nossa alteração e vai restartar a nossa aplicação sem a gente precisar fazer isso de forma manual, beleza? Eu já peguei aqui a minha colinha, até por isso que eu estava no Alt Tab aqui, que é para a gente fazer a instalação do Nodemon. Então o primeiro passo é a gente fazer a instalação global dele, por isso que a gente vai dar npm install -g para instalar ele de forma global na nossa máquina, tá? E vou dar espaço aqui Nodemon, que é para a gente instalar o pacote do Nodemon. Como eu já expliquei em linhas gerais, o Nodemon, ele nada mais faz do que ele monitora a nossa aplicação, a gente alterou alguma coisa em algum arquivo JavaScript, a gente salvou, ele automaticamente restarta a nossa aplicação. Beleza, a gente já salvou o Nodemon, agora eu só preciso importar ele aqui para dentro do nosso programa, para dentro do nosso package. Então eu vou dar npm e Nodemon, de novo, --dev ou -d. Pode ser também. O que quer dizer esse --dev? Eu já te explico. Vamos instalar ele aqui, que você já vai entender. Vamos ver aqui no package.json. Beleza. Ele instalou como dependência normal, não como desenvolvimento, mas não tem problema. Eu não tenho muito costume de usar o npm, eu costumo usar o yarn, né? Tem algumas diferenças. Acho que era /d. Enfim, o /d que eu tinha acrescentado era para instalar como dependência de desenvolvimento e não como dependência de produção, porque a gente não vai precisar disso de produção. Eu posso simplesmente tirar ele daqui, colocar ele como dev dependencies também e colocar ele aqui, beleza? Basicamente, o que eu fiz aqui no nosso JSON? Essas daqui são todas as dependências que vão ser levadas para o nosso projeto, tanto em ambiente de desenvolvimento quanto em ambiente produtivo. As dependências de desenvolvimento, elas só vão ser carregadas no nosso projeto enquanto elas estiverem em ambiente de desenvolvimento, né? Ou seja, esse ambiente nosso aqui. A partir do momento que a gente subir para a produção, essas dependências elas não serão carregadas, beleza? Mas, não é o nosso foco agora, o nosso foco é deixar a nossa rotina da nossa API automatizada. Então, o que eu vou fazer? Aqui no nosso start, eu vou só colocar Nodemon. Pronto. Só fazer essa alteraçãozinha aqui. A gente vai dar um Nodemon index.js. Por quê? A gente não vai rodar mais a nossa aplicação utilizando o Node em si. A gente vai usar o Nodemon, beleza? Vou salvar aqui. Agora a gente pode dar um npm start, exatamente da mesma maneira que a gente fazia antes. E beleza, ele apareceu aqui algumas mensagens do Nodemon. Então, se eu vir aqui agora e fizer console.log hello, der um salvar, você vê que ele parou, ele deu um restart aqui pelas mudanças que eu fiz e entrou de novo na nossa aplicação e até printou aqui, né? Hello. Beleza? Então, se eu apagar, exatamente a mesma coisa. Beleza? Só para a gente poder fechar isso aqui, eu queria fazer também a gente colocar mais uma... A gente já terminar a nossa rota de lista aqui, né? Que a gente não terminou. A gente deixou um valor mocado aqui, né? High. Tudo bem, a gente não vai trabalhar com banco de dados, então a gente não vai fazer busca, banco de dados, nem nada. Mas eu queria imprimir uma lista de JSONs, né?
eu queria colocar um JSON aqui para a gente poder devolver ele para o nosso cliente. Por isso que eu coloquei clients, né? A gente vai devolver uma lista de clientes. Então vamos lá. Eu vou criar aqui uma variável que eu vou chamar de client list igual e vai ser uma lista, beleza? Opa, e aí? Eu só vou fazer um recadinho aqui rapidinho. A nossa lista aqui, a gente criou ela como uma lista de const, né? Uma constante. Mas aí depois eu tive que alterá-la para let, né? Porque a gente, como estava mexendo com elementos de dentro da lista, isso estava começando a dar alguns problemas lá dentro do Node. Então eu tive que alterar o estado dela. Mas depois que eu percebi que não gravou a hora em que eu fiz essa alteração. Então essa lista você altera, tá? Ela não é const, ela é let, beleza? Pode prosseguir aí. Essa lista ela vai ser uma lista de JSONs, por isso que eu vou colocar um JSON aqui e vou criar aqui como é que vai ser o meu objeto cliente. Bom, todo cliente ele vai precisar ter um nome, então o que eu vou colocar aqui vai ser o João, beleza? Ele vai ter uma idade, beleza? Então o João vai ter 20 anos, tá? E ele também vai ter um e-mail, então vai ser joão@mail.com. Só genérico, né, aqui para ficar mais fácil, beleza? E eu vou colocar mais 3 atributos aqui. Aliás, mais três elementos. Eu vou colocar também a Maria. Deixa eu colocar com M maiúsculo aqui, né? Nome próprio. A Maria ela vai ter 27 anos. E o e-mail dela é maria@mail. E o terceiro vai ser o José. A idade dele é de 16 anos. Eu vou colocar aqui como josé@mail, beleza? Esse aqui vão ser os nossos clientes, tá? E claro, isso aqui na verdade você poderia fazer uma busca, bancos de dados, assim, tudo um ecossistema mais trabalhado. Mas, como a gente não está trabalhando com isso aqui, a gente está simplesmente construindo algo extremamente básico, vamos deixar esses valores mocados mesmo, beleza? Vou salvar aqui, você pode ver que ele já restartou minha aplicação. E aqui a única coisa que eu vou fazer de alteração, eu vou mudar o meu res. Porque o meu res hoje, a única coisa que ele está enviando ele está retornando um texto puro, que é esse hi. Então a gente vai trocar esse texto aqui, beleza? Vou tirar isso aqui, res, e vou chamar o meu método JSON. Porque ele não retorna um texto puro, ele retorna um texto em JSON. E vou colocar aqui o nome da nossa variável, né? Client list. Vou dar um salvar. Vou voltar aqui para o meu Insomnia, beleza? E vou fazer exatamente o mesmo teste, 1, 2 e vamos lá. Ó, que beleza, hein? Ele retornou exatamente a mesma lista que a gente tinha colocado lá no VS Code, né? Ele retornou a nossa lista com nome João, idade, e-mail, exatamente da mesma forma que a gente tinha cadastrado lá no nosso programa. Lembrando que isso aqui a gente pode linkar um banco de dados e buscar dentro do banco de dados e retornar, sem nenhum problema. Porém, esse não é o foco dessa aula, beleza? Apenas a gente vai retornar esses valores mocados mesmo, beleza? A gente vai parar por aqui agora. Na próxima etapa, a gente vai só fazer a etapa de incrementar um item nessa lista, beleza? Através de requisições HTTP, através de rotas, igual a gente fez. E a possibilidade também de você poder deletar um elemento. Eu acho que seria bem legal de a gente conseguir fazer isso. E por fim, vamos subir o nosso projeto completinho lá no nosso GitHub, beleza? É isso aí, não deixe de acompanhar. Falou!